Boa noite, graça e paz. Boa noite, amiga Andressa, acabou de entrar, seja bem-vinda. Boa noite a todas que vão entrar ainda, sejam muito bem-vindas a mais uma live da série Mulheres que nos Inspiram. Hoje nós vamos estar falando sobre uma mulher muito especial, Jael, uma mulher muito que nos inspira, que nos ensina muitas coisas. Hoje nós vamos falar sobre Jael. Então vou começar, depois as outras irmãs vão entrando, sejam todas muito bem-vindas. Então vamos lá. Na última live, né, a gente falou sobre Débora, uma mulher que foi resposta para o seu tempo, né? Uma mulher esforçada, trabalhadora, diligente, uma mulher profetisa, casada com o fogo, né? Então nós estamos falando e nós falamos sobre Débora, né? Na última live, que ela era casada com a presença, com o fogo da presença de Deus. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda, amiga. E Débora, né? Era tudo isso. Ela carregava uma voz profética, de encorajamento, de direção, que entendia o seu lugar, que foi levantada, né? Que foi a levantadora, podemos dizer que ela promoveu, levantou um exército de homens que estavam desanimados, né? Então, se você não assistiu a última live sobre Débora, já está disponível lá no meu canal do YouTube, tá? Letícia Cris Mentoria, tá lá no meu canal do YouTube. No final da live eu sempre posto lá no YouTube, fica aqui salva também no meu feed. Então, se você não assistiu a live de Débora, né, que foi feito, que a gente fez na última sexta-feira, corre lá e assiste porque é maravilhoso. E hoje nós vamos dar continuidade nessa história, porque a história, lembra, não terminou. Nós terminamos, nós paramos no ponto crucial, né, podemos assim dizer, no início da guerra, e hoje nós vamos dar continuidade a essa história e ver, né, e conhecer a história de mais uma mulher que nos inspira, mais uma mulher que foi usada por Deus para um tempo, para ser resposta a uma nação. Seja bem-vinda, minha mãe, Suzana, boa noite. Então, nós vamos dar prosseguimento, né, à história de Débora. Então, naquele mesmo contexto que a gente parou, né, paramos bem no momento da guerra, né, que ia se iniciar a guerra entre Israel e os cananeus, né, onde Débora convoca o exército, eles se posicionam para a batalha, vão para o fronte de batalha mesmo, né, eles sobem o Monte Tabor, e aí os cananeus, quando ficam sabendo que os israelitas estavam no monte, eles vão de encontro, e ali naquele Monte Tabor é estabelecido a guerra, lá a guerra é travada, e Deus concede vitória para o povo de Israel ali, né? E tá no livro, quer ver? Eu vou ler aqui para vocês, em Juízes capítulo 4, nós vamos continuar nesse capítulo 4 de Juízes, tá, gente? Capítulo 4, versículo 15 e 16, ó. Fala assim: diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque
perseguiu os carros de guerra e o exército até a Rosete Agoim. Todo o exército de Císera caiu ao fio da espada e não sobrou um só homem. Olha só, né? E Císera, o que ele faz? Foge, né? E ele sai fugido. Tá travando? Travando, tá? Pronto, melhorou, né? Eu vi, eu pensei que a gente nem ia conseguir fazer por conta da internet, mas ela deu uma, uma estabilizada e a internet oscilando. Mais um momentinho. Voltou. Então vamos lá. Nesse mês, né? Mesmo no campo de batalha, travada a guerra entre os cananeus e os israelitas e Deus dá a vitória, né? Deus dá a vitória para o povo de Israel. E Císera foge, né? E aí a gente vai ver que Císera, né? Císera, ele fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de um queneu chamado Éber. Pois havia paz entre Jabim, o rei de Azor, e o clã do queneu Éber. E aí, gente, o que acontece, né? Nós vamos ver as características de quem era Jael, quem foi Jael, né? Então nós vamos ver as características de Jael a partir de agora, tá? O significado do nome Jael, né, no hebraico, é um nome assim muito peculiar. Cabrita selvagem, né? Então ela era uma mulher improvável. Quem era Jael? Uma mulher improvável. Não era uma figura perfeita, podemos assim dizer, para ser usada por Deus, né? Mas Deus, ele ama os improváveis, né? Já que a essência do nome dela carregava assim, vamos pensar numa cabrita selvagem. Era uma pessoa assim um pouco mais teimosa, relutante, né? Que não seguia padrões, que não se portava como costume. Ela era uma mulher um pouco assim fora dos padrões da época, né? Outra característica do nome dela é que o nome dela é assim, ó, Jael. O El, no final, né? Ele é um sufixo que no hebraico, esse sufixo era remetido ao nome de Deus, à essência de Deus. Então, assim, era uma mulher que, apesar da sua teimosia, apesar das suas imperfeições, né, da sua improbabilidade, do seu temperamento, do seu traço forte de personalidade, apesar de tudo isso, ela era uma mulher que carregava a presença de Deus. Pessoal, para mim aqui não tá travando mais, tá fluindo, parou de travar, tá tranquilo. E aí nós não temos, eu já tirei do Wi-Fi, coloquei nos dados móveis, que é um pouco que é melhor, então vamos ter um pouquinho de paciência que vai dar certo. Então, mesmo ela carregando tudo isso, essa personalidade, podemos assim dizer, forte, ela era uma mulher que carregava a presença de Deus, a essência de Deus, né? E ela também era casada, né, com esse homem chamado Éber, né? Ele era o quê? Um queneu. E eles moravam na região de Zaanim, né? Era um lugar de nômades onde montavam suas tendas
Então era um lugar assim de muito movimento, um lugar de passagem, era um lugar que não tinha uma identidade assim afirmada, era um lugar instável. Toda guerra, gente, toda guerra até hoje, tá? Tem um local entre os dois exércitos que estão em conflito, eles estabelecem um certo território que seria considerado assim, praticamente uma trégua, onde eles se refugiavam naquele território estabelecido entre os dois exércitos, não poderia haver o quê? Confronto. Então eles meio que estabeleciam uma paz naquele lugar ali para descansar, para dormir, né? E depois eles se encontravam em outro ambiente, em outro território de batalha e continuavam a guerra. Então, assim, esse lugar onde Jael e o esposo dela, Eber, moravam, era bem nesse lugar, no meio dessa trégua da guerra, né? Então, era um lugar que não tinha uma identidade formada. Era um lugar de movimento, era um lugar onde sempre os nômades passavam e montavam suas tendas ali para descansar, para depois seguir viagem, né? Era um lugar instável. E o Eber, o esposo de Jael, decide morar ali naquele lugar. No versículo 11, a gente vai ler que Eber, eles tinham se separado do povo dele, dos queneus. Ele saiu do território dos queneus, ou seja, ele quebrou uma aliança, porque quando eles faziam assim, eles quebravam a aliança. Ele acabou com aquela aliança ali com o povo dele e foi morar nesse lugar em Zanin, nesse lugar de instabilidade, podemos assim dizer. Mas também no versículo 17 fala que o clã de Eber, né, os queneus, eles tinham paz com o exército cananeu, com o rei Jabim. Ora, mas ele tinha saído da terra dele porque ele não concordava. Mas o povo dele tinha, podemos assim dizer, acordo com esse rei cananeu. Mas se ele não concordava, então era um homem assim. Como que a gente pode descrever esse homem, esse marido de Jael, esposo de Jael? Ele era um homem passivo, ele era um homem neutro, era um homem que não se posicionou, um homem que estava em cima do muro. Ele não sabia se ele era a favor dos cananeus ou se ela era a favor do povo de Israel. Então ele fazia ali negociações e ficava ali naquele jogo entre os dois povos. Ele não tinha uma decisão, ele não tinha se decidido, né? Ele era um homem que não sabia de que lado ele estava. Ele não sabia tomar decisões, que era melhor para sua família, ele não se posicionava, ele era passivo, né? E ela era casada com esse homem. Pensa, uma mulher forte, uma mulher que tinha essa força, essa determinação. Ela era casada com esse homem, com Eber, né? E aqui eu quero trazer uma reflexão para vocês, antes da gente continuar, que talvez você foi uma filha de um Eber, né? Que você cresceu num lar vendo um pai passivo, um pai que não se posicionava, que não entendia o seu chamado da paternidade em Deus, um pai que não entendia o seu propósito. E aqui fazendo uma ressalva, nós vamos falar em outros meses aí sobre paternidade, mas só para a gente dar fazer uma analogia, isso, uma analogia. Eu fui olhar essa sombra do que era aí e meu raciocínio perdeu. É um solzinho. Então, o homem, né, o pai, a figura do pai, ele é responsável por nos dar direção, determinação, esse senso de destino, de propósito, de decisão, principalmente para nós mulheres também, mas principalmente também para os homens, né? Então, assim, se você se sente aí muito perdida na vida, se você não consegue se posicionar na vida, se você tem um problema com se definir, com se decidir, com tomar decisões, em ser determinada, em saber para que lado que você quer, o que você quer. Se você é aquela mulher que começa muitas coisas e para pela metade, pode
parar e olhar, porque talvez, não é sim 100%, mas 99% de chance, você teve um pai que ele não teve essa força de passar essa determinação, esse vai para frente, você consegue, né? Então Jael, ela se via num lugar sobre a autoridade, sobre a submissão desse homem, né? De um homem passivo, de um homem que não se posiciona, de um homem neutro, né? De um homem que é muito, às vezes ali muito superficial, que leva as coisas ali muito no natural, que não tem uma visão ampliada, né? Ou você também é esposa, né, de um Weber, que não se posiciona, né, que tem esse perfil e que você se sente muitas vezes aí de mãos atadas, que você não consegue agir porque você tem que esperar a autoridade do seu esposo, vocês têm que estar sobre essa autoridade. Ou você está numa velocidade muito maior, você está correndo na frente e seu marido está numa velocidade mais lenta, ele é mais devagar e você está querendo correr. Então, assim, tudo isso pode ser influenciado, né? Então, Jael, voltando aqui para Jael, ela era uma mulher do lar, né? Jael, ela era uma mulher o quê? Das tendas. Por que eu falo mulher das tendas? Mas também carregava a presença de Deus. O que eu quero falar para vocês? Naquela época, as mulheres eram responsáveis por montar as tendas. Olha só que interessante. Aí voltou. Voltou. Vai dar certo em nome de Jesus. Então, Jael, ela era uma mulher das tendas. O que isso significava? Que ela era uma mulher do lar, né? E ela morava em tendas. E naquela época eram as mulheres que eram responsáveis por montar as tendas. Então, elas que montavam e desmontavam as tendas. Agora, vocês pensam, não é uma barraquinha de acampamento de plástico. São lonas pesadas, lonas grossas, pesadas, grandes, cordas pesadas, né? Então, era necessário o quê? Muita força e habilidade para montar essas tendas, né? O que elas tinham que fazer? Elas tinham que estender essas lonas, né, que eram pesadas, esticava as cordas, passava as cordas pelas lonas, né, firmava as estacas no chão, e as estacas não eram gravetinhos, né, eram troncos, estacas, troncos de madeira, né, e que tinham que ser fincados no chão para amarrar as cordas e segurar ali a tenda. Então era um trabalho que exigia muita força e habilidade das mulheres. Aí trazendo uma ressalva para nós, lá em Provérbios 31, que fala que a mulher sábia edifica a sua casa. O que é edificar? Construir. Então nós vemos aí Jael também uma mulher chail, uma mulher forte que edificava a sua casa. Ela talvez não tinha dons visíveis igual Débora, ela não era uma conselheira, ela não era consultada para dar direções ao povo, mas ela era uma mulher bem posicionada no lar dela. Ela sabia o que ela tinha que fazer, ela conhecia o papel dela ali no lar e ela era uma mulher forte, né? E mesmo ali que a neutralidade do esposo dela, né, limitasse por um certo tempo, assim, a atuação de Jael, né? Mas ela sabia muito bem no campo que ela podia agir, que era no seu lar. Então, dentro do lar dela, ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Então, nós vamos ver a partir de agora essa mulher, exatamente, uma mulher corajosa, uma mulher forte, corajosa, que ela vai
e ela vai estabelecer algumas estratégias e que vai ser definitivo para o final dessa guerra, tá? Vou ler lá com vocês. É muito interessante depois vocês lerem esse capítulo 4 de Juízes. Ele é fenomenal, é maravilhoso. Fala assim, ó. Jael saiu ao encontro de Císera. Lembra que ele tinha saído correndo, fugido da guerra. Por que ele fugiu? Porque existia um acordo um acordo de guerra. Por mais que Israel tenha destruído todo o exército, que não sobrou um homem só, mas o comandante deles, dos cananeus, tinha fugido, que era Císera. Então a guerra não estava 100% ganha. Porque se eles não conseguissem matar Císera, né? Ou levar Císera preso, cativo, não sei, mas na maioria das vezes era matar mesmo Císera, o inimigo, né? O comandante do exército inimigo, a guerra não era dada como ganha. Mais para frente, aquele general, ele ia levantar outro exército e ia voltar para fazer um contra-ataque contra Israel. Então, assim, a luta não estava ganha. E ele foi muito esperto. Ele fugiu, ele viu que o exército dele estava fugindo. Ele falou assim: eu vou fugir, porque se eu sobreviver, a gente tem chance de estabelecer mais para frente aí uma nova guerra. Então ele foge, né? E ele foge bem para a região das tendas, aonde Jael mora. E ela, quando ela vê ele chegando, olha lá o que diz o versículo 17 do capítulo 4, ó. Císera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Mas lembra que ele tinha saído, que ele tinha quebrado a aliança com o povo dele. Então, não sei se ele tinha muito mais paz com eles, não. Vamos lá. Císera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber. Pois a... Ah, não, desculpa, gente. Jael saiu ao encontro de Císera, 18. Jael saiu ao encontro de Císera e o convidou. Venha, entre na minha tenda. Olha que audaciosa. Ela sabe que ela conhece ele, ela sabe que ele é um comandante de guerra, ela sabe que ele é um fugitivo de guerra, e ela fala: vem, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ela ainda fala assim: não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Aí ele fala: eu estou com sede, disse ele. Ela fala: por favor. Ele fala: por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite de couro, ou seja, um odre onde ficava o leite, deu-lhe de beber, ou seja, ele pediu água, ela deu leite, né? E tornou a cobrir ele. E Císera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda, ou seja, devia ser uma estaca grande de madeira, e um martelo, e aproximou-se silenciosamente. Olha só, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. Olha o que essa mulher fez, gente. Ela sabia que ele era um fugitivo de guerra, que ele estava cansado, que ele provavelmente estava ali com fome, correndo, fugindo, talvez há dias. A Bíblia que não fala por quanto tempo ele fugiu, mas com certeza foi dias, metade de um dia, um tempo muito grande, né? Então ela convida ele para entrar na tenda, porque ela já tinha um plano. Quando ela vê ele, ela já forja um plano na cabeça, né? E ela convida ele entra, né? Ela cobre a visão dele com um pano, ou seja, ela limita a visão dele para ele não ver o que está se passando ali dentro da tenda. Ele pede água, ela sabe que ele está com fome, cansado, exausto, ela dá leite, que é o quê? É um alimento mais que dá mais sustância. Com certeza ele tomou aquele leite, né? E o leite deles da época nem se compara, deve ser leite de cabra, né? Nem se comparava com esse leite nosso. Ele tomou aquilo e trouxe um alívio, um descanso ali na tenda, e ele dormiu. E ela cobre ele de novo. E aí vamos lá continuar, ó.
ela apanha uma estaca da tenda e um martelo e se aproximou silenciosamente enquanto ele dormia um sono profundo. Ele estava tranquilo. Ele achava que estava tudo certo, que ali ele ia ficar, descansar, que ali ia ser um abrigo para ele. Vai começando a deixar o Espírito Santo falar com você aí. Então, o que ela faz? Ela cravou a estaca na têmpora dele, ou seja, ele estava deitado de lado. Ela pega a têmpora, né? As têmporas são esses dois lados aqui. Ela crava a estaca, né? E crava com o martelo. Até que a estaca cravou a cabeça dele no chão. Então, ele morreu na hora, dormiu, nem viu, né? Então, aí o que acontece? Baraque passou à procura de Sísera e Jael saiu ao seu encontro. Olha que ela sabia o que ela estava fazendo. Na hora que ela viu o líder dos israelitas passando, né? E ela viu ele passando, ela chama ele, né? Venha, disse ela. Ela sabia quem ele era e quem ele estava procurando, para a gente ver que não foi, ela não atacou um homem indefeso, ela não sabia quem era, ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Eu lhe mostrarei o homem que você está procurando, né? E entrando ele na tenda, quando Baraque entra na tenda, ele viu caído lá no chão da tenda Sísera, né? Morto com uma estaca atravessada nas suas têmporas, cravado no chão. Né? Naquele dia, Deus subjugou, e eu tenho certeza que na hora, Baraque lembrou do que Débora falou. Lembra que Débora falou para ele? Que ele falou assim, eu só vou para essa guerra se você for, Débora. E ela fala assim, tudo bem, eu vou com você. Mas por conta desse seu comportamento, Deus dará a honra dessa vitória a uma mulher. Ela estava falando já de Jael. Olha que lindo. Então, com certeza, na hora, Baraque já lembrou na hora, né? Nossa, a profecia de Débora se cumpriu. Olha quem acabou de matar Sísera, né? Foi uma mulher, Jael. Então, naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. E depois disso, Israel prova um período de 40 anos de paz. Olha que forte que foi a decisão de Jael, né? Então agora nós vamos ver um pouquinho das estratégias dessa mulher. Uma mulher estrategista, forte. Por mais que ela era uma mulher das tendas, uma mulher do lar, uma mulher de casa, ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Posicionada, corajosa, para defender o seu lar. Olha lá. Primeiro, ela convida, né, ele para entrar, ela cria um ambiente confortável para Sísera, né? Ela não segue as instruções do inimigo, ele pede leite, ela dá água, ele manda ela ficar na porta da tenda, ela espera ele dormir e mata ele, né? E ela usa martelo e estaca. Martelo na Bíblia, tem um versículo lá em Jeremias 23, 29 que fala assim, ó: não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra, que destrói a pedra? Jeremias 23, 29. E ela usa, ou seja, que ela é uma mulher que carrega a palavra de Deus. Ela é uma mulher que ela tem a essência de Deus, ela carrega a palavra de Deus, ela finca as verdades, ela estabelece o que deve ser estabelecido, né? E ela usa também o que? Estaca. O que estaca quer dizer? Vamos pensar na estaca. O que representa a estaca na tenda, né? A estaca era o que prendia, o que firmava a tenda no chão, né? Representa o quê? Valores, princípios. Ou seja, Jael era uma mulher que carregava princípios e carregava a palavra de Deus. Olha que bênção, olha que lindo, glória a Deus. Tanto que essa mulher nos ensina com poucos versículos e com uma atitude tão certeira, tão pontual, tão direta para aquele momento, para a situação dela. Ela traz assim tantos ensinamentos para nós. Então,
Vamos retomando assim, ó, as características de Jael, pra gente ver, ó. Ela era uma mulher improvável, tá? Ela era uma mulher que, apesar do seu temperamento, ela carregava a essência de Deus, né? Além, além de ser uma cabrita selvagem, ela carregava a presença de Deus. Ela era casada com um homem neutro, mas essa neutralidade não a impediu de fazer o que ela deveria fazer, né? Ela era uma mulher do lar, das tendas, né? Já era uma mulher forte, habilidosa, não somente fisicamente, mas também o que? Emocionalmente. Por quê? Porque a gente não vê ela desesperada em momento nenhum, né? Ela era muito bem posicionada no seu lar, sabia o que estava fazendo, era uma mulher que carregava os princípios e a palavra. E agora trazendo para a nossa vida, né? Quantas vezes o inimigo tem entrado, adentrado, né, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, querendo se abrigar de várias maneiras, né? Fazer morada, e temos tolerado os císaras que têm entrado pedindo abrigo na nossa tenda, né? Temos sido passivas, neutras, distraídas, né? Fazendo tantas coisas muitas vezes lá fora e não vendo o que está acontecendo dentro do nosso lar, né? Muitas coisas até lícitas, né? Muitas coisas até mesmo do Senhor para nós, mas a gente está distraída e não consegue ver o que está acontecendo dentro do nosso lar, que o Císera está lá, né? Tá lá se abrigando, deitou, tá deitando e rolando dentro da sua casa, da nossa casa, e a gente, ó, tá distraída, né, com aquele discurso do nada a ver, é só essa vez, é radical demais, não espiritualiza tudo as coisas, né? E o nosso lar muitas vezes está sendo dominado por ideologias, por maledicência, por frieza espiritual, por pornografia, por tantas as coisas, né? E a gente tem tolerado isso, sendo dispersas, distraídas, né? Ou muitas vezes a gente entra em desespero quando a gente vê o cinzeiro entrando na tenda e o inimigo querendo entrar na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, a gente se desespera, se desestabiliza, né? E ele nos domina com medo, né? Com insegurança, com sentimento de incapacidade, de vitimismo. Muitas vezes a gente se esconde atrás daquele, mas é, meu marido ele é neutro, ele é passivo, então eu não vou fazer nada. Isso é problema dele, ele que se vire, ele que lute. Assim, o que eu quis dizer na última live, que a gente não pode tomar a frente é das decisões, entendeu? De tomar o lugar do nosso marido, mas aquilo que cabe a nós, a zelar pela palavra, a zelar pelos princípios dentro do nosso lar, a edificação espiritual do nosso lar. Nós devemos o quê? Ser como Jael, tá? Sermos diligentes, sermos atentas, habilidosas, estratégias e zelosas com relação a isso. Tá? Então, muitas vezes a gente usa esse discurso do nada a ver, do vitimismo e não se posiciona, né? Ou a gente entra no vitimismo, ou numa guerra, revanchismo entre o casal, cada um brigando para ver quem se importa menos com a situação, né? E o Císera tá lá, deitando e rolando e a gente distraída, né? Então a gente precisa ser como Jael, né? Precisamos ser como Jael, uma mulher o quê? Que carrega a essência de Deus. Uma mulher que volta para os seus lares, e agora eu falo voltar para os lares, não estou falando aqui para você abandonar seu serviço, que você não pode fazer nada, que você tem que ser dona de casa, não é isso, tá? Mas é voltar o seu olhar, o seu coração, a sua mente, os seus pensamentos, a sua atenção
Voltou? Aí, voltou. Então, nós precisamos ser como Jael, mulheres corajosas, né? Que carrega a essência de Deus, que discipula os filhos na palavra, né? Que volta aos seus lares para estabelecer e cravar princípio e palavra de Deus, ou seja, o seu coração, o seu pensamento, a sua prioridade. Você pode trabalhar fora, você pode, porque tem muitas mulheres que nem têm essa opção de não trabalhar, né? Eu entendo completamente. Eu trabalho fora, né? Então, assim, mas o nosso coração, a nossa atenção, a nossa visão tem que estar voltado principalmente para o nosso lar, né? Porque muitas vezes a gente entrega tanto o nosso coração, a nossa energia, o nosso ser, né? No trabalho, talvez se estuda, até mesmo nas coisas assim, da igreja, coisas que são lícitas do reino, né? Não tô falando para ninguém fazer nada, não é isso, mas a gente tem que ter prudência e diligência na energia que você põe em cada coisa, né? Não adianta você estar correndo com tanta coisa do celular se destruindo, né? E o inimigo fazendo morada no seu lar, e o inimigo plantando ideologia na mente dos seus filhos, né? E o inimigo atacando o seu marido com pornografia, com tantos outros ataques, né, que eles sofrem na vida. Então, assim, e a gente lá passiva, já tô fazendo demais, o que eu posso fazer é isso, então, assim, não tô nem aí, deixa a hora que... E interessante que o homem não estava na tenda, né, não relata aqui que ele estava na tenda, né, mas eu acredito que não. Isso é uma crença minha. Não fala na tenda se ele estava ou não. Na Bíblia, se ele estava na tenda. Éber. Então, muitas vezes mas esse homem nem é presente, nem é presente, ele é negligente, então eu não vou fazer nada, vou ficar aqui, sabe, na minha, o problema é dele, a responsabilidade é dele, ele vai se ver com Deus. Não é bem assim, né? O que é da nossa responsabilidade, nós realmente temos que fazer, né? Então, nós temos que ser mulheres que não toleram o inimigo, né? Que defende o seu lar. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: aquilo que você tolera será a guerra que a sua geração vai ter que enfrentar. Acho que eu já falei isso em alguma live. Então pensa bem. Tudo aquilo que você tolera dentro da sua casa, na sua vida, no seu lar, no seu casamento, na criação dos seus filhos, é uma coisa que vai ser uma guerra para a próxima geração dos seus filhos, né? É uma guerra que eles vão ter que travar. Então, assim, enfrente os Císaras que estão dentro da sua casa, se posicione, arme aí. Qual que eram as armaduras de Jael, né? Estaca e martelo, princípio e palavra, né? E ela destruiu o inimigo com princípios e palavra. Uma mulher que defendia o seu lar, uma mulher que construía o seu lar, edificava, ela que montou a tenda. Lembra? Então, e principalmente também mulheres que vão alargar as tendas, né? Em Isaías 54, versículo 2 e 3, tem uma palavra que eu gosto muito, que fala assim: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, né, Deus? Estique suas cordas, firme as suas estacas, pois você se estenderá, tanto para a direita quanto para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Olha a promessa de Deus para nós, enquanto mulheres das tendas. Esse crescimento, essa expansão da nossa família, até mesmo do nosso marido. Eu tive, assim que eu casei, teve um pastor que ele me acompanhou e eu trabalhava com ele, pastor Jorge Luiz Perim. Ele me falava uma coisa e aquilo ficou marcado na minha mente. Ele falava assim: olha, não adianta você falar. Ele falava assim: não adianta você falar. Você não vai ganhar essa guerra falando.
o seu lar, o que você quer que aconteça na sua casa, na sua família, depende de você. Você é o termômetro da sua família. Ele falava isso para mim e eu guardei isso no meu coração. E aí eu comecei a buscar ao Senhor a me posicionar. E tenho visto frutos desse posicionamento. Amém? Então, assim, temos que ser mulheres que alargam as tendas da nossa família, da nossa casa, até desse homem que é muitas vezes passivo, neutro, que não se posiciona, né? Nós temos uma influência, nós como mulheres temos um poder de influência maravilhoso que o Senhor nos deu. Mas só que na maioria das vezes a gente não sabe usar isso com sabedoria e usamos como arma de manipulação. E é aí onde a gente perde a guerra, né? Porque a gente tem que influenciar e não manipular. E eu vejo assim, converso com muitas mulheres e olhando assim para mim também, enquanto mulher, olhando para nós como mulher, nós temos esse poder de influência, mas é muito difícil quando a gente vai ali pro campo da manipulação. Ah, não vai fazer assim como eu quero? Então não vai ser assim. Ah, não é assim? Ah, então não faço isso. Sabe, esses joguinhos, essas trocas, esse joguinho assim de essas guerrinhas. Gente, Deus não chamou nós para isso. Deus nos chamou para usarmos a nossa influência com sabedoria. Se você não sabe usar a sua influência de mulher com sabedoria, né, a sua palavra, como a palavra de Débora, a sua voz profética, a sua voz que traz calma, que coloca as coisas no lugar, que traz calmaria para aquele esposo nervoso, estressado, explosivo, né? Intenso demais, que cabeça dura, que não te ouve, né? Teimoso. Então, assim, use a sua influência para trazer paz para esse homem, para posicionar ele no lugar dele, para trazer ele para o centro da vontade de Deus. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. E aí as coisas vão acontecendo no nosso lar, né? Mulheres que saem da neutralidade, né? Pois são forjadas o quê? No secreto. Essas habilidades, essas estratégias que Jael ganhou, ela obteve, foi aonde? De montar e desmontar a tenda, de ficar dentro de casa, de cuidar da sua casa, do seu lar. Não tô falando, mais uma vez, não tô falando que a gente só pode ficar dentro de casa, tá bom, gente? Que isso a gente usa em todos os... essa palavra é usada em todos os nossos ambientes em que nós estamos, né? E Jael, ela foi forjada ali no secreto, mas é onde ninguém vê. É no montar e desmontar de tenda que dá trabalho, esticar lona, né? Torcer corda, né? Colocar, estabelecer, fincar estacas no chão, usar martelo pesado. Então, assim, é nesse lugar que muitas vezes ninguém vê, né? É que as nossas habilidades estão sendo forjadas para quando o Senhor nos der a oportunidade de sairmos para fora dessa tenda, né? De sermos expostas, né? Na proporção que Ele deseja, o nome dele seja glorificado. Amém? Então vamos ser essas mulheres assim como Jael, né, que carrega a essência de Deus, né, que volta para os seus lares, que estabelece palavra e princípio, que não negocia palavra e princípio. Ela poderia ter entrado ali, Císera poderia ter entrado ali, ela poderia ter tido outra, quando ele entrou, ela poderia ter tido outra posição. Ela podia ter negociado com ele, o que eu vou ganhar com você entrando aqui? Muitas das vezes a gente faz isso. Ah, não, eu vou tolerar isso porque me dá um pouco de paz. Eu vou tolerar muitas vezes, assim, eu não sou mãe, eu sou professora. Eu sei que é muito difícil, tá? Essa luta contra as telas não é fácil. Eu sei completamente, não estou sendo aqui hipócrita, mas eu acho que a gente tem que ter sabedoria em tudo que a gente for fazer, sabe? Em todo posicionamento, na criação dos filhos, a gente tem que ter esse posicionamento de não negociar,
né? Eu sei que é muito difícil, a influência está muito forte, não é fácil, mas nós temos que lutar contra isso, né? Porque muitas vezes é muito fácil entregar o celular, o tablet, botar lá a galinha pintadinha, que horror daquilo. Trabalhei na educação infantil 2 anos, não aguentava mais galinha pintadinha. Então, gente, o que acontece? A gente tem que se posicionar, entendeu? E muitas vezes é fácil se render a esses císaras, se render a essas coisas. Ah, não é mais fácil? Entrega um videozinho lá para ele assistir da historinha bíblica e eu não faço devocional com ele, não. Ah, ele não para, não quieta, não escuta, não sabe? Mas assim, há uma grande diferença entre ele ver uma história bíblica num dispositivo e ele escutar uma história bíblica de acordo com a sua percepção daquilo que Deus já falou na sua vida, daquilo dos ensinamentos que Deus já trabalhou na sua vida, é completamente diferente. Então, assim, não negocie esses momentos, não negocie o seu tempo com Deus, né? O seu lugar secreto, o seu tempo de devocional com o Senhor, de buscar a presença dEle, né? Que o Senhor vai te dando habilidade, vai te dando força, vai te dando estratégia e principalmente discernimento e percepção. Para quando você vê, muitas vezes o inimigo não vai precisar nem entrar na sua casa. O inimigo ele não vai precisar nem entrar, só de rondar. Só de você ver ele de longe e se aproximando, você já vai ter discernimento do Espírito para ver, aqui não. E o Senhor já te dá a estratégia certa. E você derrota esse Císar, esse inimigo que quer entrar, rondar e fazer morada na sua casa. Porque Jael, ela não ficou sabendo. Ela viu ele chegando, ela foi no encontro dele, já chamou ele. Ou seja, ela criou um ambiente favorável para ele para matar, porque se ela fosse encontrar ele com um espada, um machado, alguma coisa, uma estaca, ele ia dominar ela, né, gente? Porque ela não era uma mulher guerreira, né? Então ela fez do jeito dela, ela convidou ele para o ambiente dela e ali no ambiente dela ela exterminou o inimigo. Amém? Em nome de Jesus. Que nós possamos ser essas mulheres Jael. Vamos orar, tá? E na próxima sexta-feira, nós vamos falar de outra mulher que é muito inspiradora, né? Vamos falar de Ruth. São tantas mulheres que eu fiquei assim, em dúvida, realmente eu fiquei assim, num conflito com Deus. Qual que eu vou, Deus? Porque não tem, não tem como eu estipular só as 4 melhores, né? Porque são 4 sexta-feiras. E vocês viram que até na primeira sexta-feira eu não faço live, mas eu abri mão, eu falei assim, não, eu tenho que fazer, porque senão só 3 não dá. Então, nós vamos na próxima terça-feira, na próxima sexta-feira, nós vamos falar de Ruth, tá? Quem quiser ler o livro aí de Ruth, já a história de Ruth, para você já vir antenada, já para o Senhor falar com você, tá bom? Então, gente, vamos orar para a gente finalizar. Amém? Quero agradecer a todas que estão aqui, todas que entraram, a vocês que vão assistir depois essa live. Que o Senhor abençoe a vida de cada uma de vocês poderosamente, que vocês possam ser como mulheres como Débora, como Jael. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por este momento aqui na tua presença, Senhor, neste ambiente online. Eu creio, Pai, que o Teu Espírito Santo está aqui, o Teu Espírito Santo falou ao coração das Tuas filhas, trazendo direção, discernimento, Senhor, as necessidades, o que precisamos fazer, Senhor, para nos posicionar como Jael, como Débora, Senhor, dentro dos nossos lares, que não, Senhor, que não toleramos o inimigo, que não toleramos o mal, que não toleramos as influências do mal, Senhor, que querem roubar, matar e destruir a nossa família, Senhor. Mas em nome de Jesus, Senhor, nos dá as estratégias certas, nos dá as habilidades, Senhor, correta para destruir esses inimigos. Pelo poder do nome de Jesus, que sejamos mulheres fortes, corajosas, que faz aquilo que tem que ser feito, que não titubeia, Senhor, mas que é determinada, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, ó Pai, que nós não desperdice
a estaca e o martelo que o Senhor colocou nas nossas mãos e que as nossas tendas sejam alagadas pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima sexta-feira. E fiquem com essa palavra aí queimando no seu coração. Mulheres Jaéis, né? Mulheres Déboras, segundo o coração de Deus. Amém? Tchau, gente. Manda e compartilha depois com as suas amigas, viu? Para elas serem abençoadas. Fiquem com Deus. Tenham um final